Nessa noite, nós vamos escutar a reflexão que será proferida pelo nosso seminarista, Dr. José Fernando, que marca também a sua despedida da nossa paróquia. Hoje é o seu último dia conosco. Quarta-feira ele volta para a sua diocese de Araguaína, tendo terminado o seu curso de teologia, e daqui a um mês será ordenado diácono da Santa Igreja. E ele vai nos presentear com a sua reflexão aqui junto à nossa comunidade. Reverendíssimo Padre João Paulo, caríssima comunidade, a solenidade de Cristo Rei, a festa que hoje nós celebramos, ela encerra um ano litúrgico e ela nos conduz à contemplação do reinado absoluto de Jesus sobre toda a criação. As leituras de hoje, elas nos conduzem a compreender como Jesus Cristo reina sobre nós e sobre toda a criação. Essa festa, ela nos recorda que o reinado de Cristo, ele transcende qualquer sistema humano, ele vai muito além daquilo que nós podemos compreender. Ele não se identifica com aquilo que nós conhecemos sobre reinado ou sobre monarquia, não se identifica com as estruturas políticas, interesses terrenos ou mesmo jogos de poder. O reino de Jesus, o seu reino, é o reino da verdade, da justiça, da santidade, é o reino do amor e o reino da paz. A primeira leitura, que é extraída do segundo livro de Samuel, ela apresenta o momento em que as tribos de Israel reconhecem Davi como seu rei. Davi, ele não assume o trono, o governo de Israel, pela força, mas ele é escolhido por Deus e é aceito pelo povo, porque ele tem uma missão de unir e de conduzir as tribos. No antigo Israel, o rei, ele tinha o dever de ser um guardião da aliança, um guardião das promessas de Deus, porque Deus, o Senhor, ele estabeleceu uma aliança com o povo e com a dinastia de Davi. Ou seja, o rei não era apenas uma figura de poder, e muito menos devia oprimir, mas ele devia ser aquele que conduz o povo como um pastor. Essa era a missão do rei de Israel. E esse gesto que nós escutamos nessa leitura, ele vai prefigurar o reinado definitivo de Jesus Cristo. Ou seja, é um sinal antigo lá no passado de Israel, daquilo que viria a ser um reinado muito melhor, que é o reinado de Jesus, que une todos os povos em seu senhorio. Ele não reina por uma imposição, assim como não deveria ser o reinado de Davi, mas reina pelo amor. Ele não vem dominar, mas vem servir. Ele não oprime, mas ele conduz o povo de Deus, conduz todos nós com misericórdia. Essa é a graça do reinado de Jesus. Já a segunda leitura, ela é um belíssimo hino cristológico em Colossenses. E ele revela com profundidade quem é esse rei, quem é esse Cristo, quem é esse Jesus. Jesus, de acordo com a segunda leitura, é a imagem do Deus invisível, é a imagem da divindade que nós não vemos, é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e tudo encontra sentido nele. Tudo deve encontrar o seu sentido em Cristo. Viver sobre a sua realeza, reconhecer Jesus como nosso Rei, significa submeter todas as dimensões de nossa vida ao seu senhorio. Ou seja, desde nossas escolhas pessoais até os nossos compromissos sociais e comunitários. Jesus, reconhecido como Rei em nossa vida, nossa vida deve estar entranhada, emaranhada daquilo que é a graça do Senhor. Desde as pequenas decisões de nossa vida até as grandes decisões, os momentos em que nós conduzimos, as lideranças que nós assumimos na comunidade e na sociedade. Portanto, o reinado de Jesus, ele não se manifesta em conquistas militares, mas por meio de um sacrifício redentor. Seu poder, ele se realiza plenamente na entrega total de si mesmo, reconciliando a humanidade com Deus. O prefácio dessa solenidade, que daqui a pouco nós rezaremos, ele vai expressar isso de uma forma muito bela, de uma forma magnífica.
proclamando Jesus, que ao se oferecer no altar da cruz, ele instaurou um reino eterno e universal. E esse prefácio vai dizer que o reino de Jesus é o reino da verdade e da justiça, da santidade da vida, da graça, do amor e da paz. A respeito disso, desse reinado, São João Paulo II vai dizer algo, vai dar um ensinamento para nós que é iluminador. Ele nos diz: a realeza de Cristo é a revelação do amor que se doa até o fim. É assim que Jesus manifesta a sua realeza. E é exatamente isso que nós contemplamos no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. O cenário é desconcertante. O Rei do Universo está pregado numa cruz. Esse é o cenário, essa é a forma como Cristo se apresenta para nós no Evangelho. Essa imagem ela vai contrastar radicalmente com a ideia humana de poder. Porque a ideia que nós temos de poder é prestígio, é força, é vaidade. E não, essa não é a forma que Jesus se apresenta como rei. Nessa mesma imagem, no Calvário, existem 3 crucificados, 3 homens crucificados. E nesse retrato que nós vemos, há 2 atitudes humanas diante de Deus, diante de Jesus. Ele desfere um insulto, ele vai dizer: salva-te a ti mesmo. É um exemplo de uma fé que tem condições, o exemplo de uma fé que é cheia de interesses. Já o outro, ele vai reconhecer a sua culpa e vai fazer uma súplica a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não exige uma explicação, ele não pede recompensas, ele só pede que Jesus se lembre dele, ele só quer ser lembrado por Jesus no seu reino. E o Senhor, ele dá uma resposta consoladora. O que Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o reino de Jesus, o reinado dele, se manifesta na misericórdia, onde o amor atinge o seu ápice, o ponto mais alto. A partir disso, eu pergunto a cada um de vós, a cada um de vocês: em qual parte de sua vida Jesus ainda não reina? Em que parte da sua vida Jesus ainda não alcançou o ápice da graça e do amor? Onde cada um de vocês busca reinar a qualquer preço e não permite o reinado de Jesus instaurado? Porque o Evangelho de hoje não é apenas uma coisa, um fato histórico, algo que ficou no passado, algo que apenas nos dá um conhecimento daquilo que foi Jesus, mas ele toca a nossa vida, ele tem que tocar a nossa alma. Então, onde Jesus precisa reinar? Onde a vontade de Deus tem que se fazer cumprir e a nossa tem que se submeter, enquanto súdito desse rei, enquanto servo? Essa liturgia nos faz um convite: lembra-te de mim, e uma promessa: hoje eu quero estar contigo. Então o Senhor, ele quer estar conosco, ele quer caminhar conosco, porém nós também devemos querer estar com ele, querer caminhar com ele, querer reconhecer de fato essa realeza, não apenas com a boca, mas com a vida, com o nosso interior. Essa festa que nós celebramos hoje também ela tem um profundo caráter missionário. Reconhecer Cristo Rei também é um ato público, pois a igreja, todos nós, é chamada a testemunhar o reinado de Jesus no mundo. Nós devemos ser testemunhas. Hoje, nessa solenidade, ontem quem estava aqui escutou, o Padre Pedro falou bastante sobre isso, é o dia do cristão leigo e leiga. Todos nós somos a igreja, e a igreja ela é chamada a testemunhar esse Cristo que é Rei do Universo, trabalhando para que os valores do Evangelho moldem a sociedade, no lugar onde nós nos inserimos. Fazer com que o Evangelho se insira, que o Evangelho aconteça, é instaurar o reinado de Cristo. Promover a justiça, promover a paz, promover a dignidade das pessoas, lutar contra as injustiças sociais, lutar contra a fome, a pobreza, isso é estabelecer o reinado de Jesus. O reino de Cristo, ele não é isolado, não se limita somente nele, mas se expande através de nós, se expande através da igreja, dos seus discípulos.
Cada vez que nós nos aproximamos da Eucaristia, nós reafirmamos que nossa vida pertence a Cristo e que nós desejamos que Ele verdadeiramente reine em nossos corações, nas nossas famílias, na nossa comunidade e na sociedade. Seu reino já está no meio de nós, já está conosco. Por isso nós devemos viver hoje, no agora de nossas vidas, esses valores que eu acabei de elencar para vocês. Essa vivência do reino de Cristo, ela começa naquele coração que abre, naquele coração que quer fazer esse reino acontecer. No perdão que é oferecido, na paciência que é praticada, no amor que é vivenciado quando ninguém vê. Lá no seminário onde eu moro, lá na casa onde cada um de vocês estão inseridos, ou no trabalho, ou nos estudos. É nesse lugar que Jesus também quer reinar. Que Jesus quer que esse reino se expanda por meio de nós, seus discípulos e discípulas. Então, que nós possamos carregar esse reinado em nosso coração e levá-lo ao outro. Através dos exemplos dessa liturgia, através das orações que nós temos feitos nessa Santa Missa, nós possamos guardar isso no nosso coração e exercitá-lo na nossa vida, nos ambientes nos quais estamos inseridos. Eu concluo pedindo para que cada um, nesse momento, abaixe sua cabeça e, em clima de oração, peça essa graça para o Senhor. Que Jesus dê a graça de, assim como o bom ladrão, reconhecer